Com relação à coisa julgada como terceiro fator de convalidação das nulidades, aqui eu não tenho dúvida que não há convalidação nenhuma. A doutrina costuma elencar a coisa julgada como um fator de convalidação das nulidades, e, obviamente, falando aqui da coisa julgada que se forma da sentença penal absolutória, né? Mas explico por quê. Nós já mencionamos várias vezes ao longo do curso, e vamos ver melhor agora quando formos tratar dos recursos e da revisão criminal, que no processo penal não há a chamada revisão criminal pro societate, só há a revisão criminal pro réu. A revisão criminal é um mecanismo que ataca decisões de mérito transitadas em julgado. E no processo penal só existe essa possibilidade em favor do acusado. Isto é, aquele acusado que foi condenado e a sua condenação transitou em julgado, se ela é errônea, ele pode transformar uma condenação transitada em julgado errônea em uma absolvição. Assim como se aquela condenação é errônea por ser nula, ele pode ver reconhecida esta nulidade. E, a qualquer tempo, a revisão criminal no processo penal, diferente da ação rescisória no processo civil, se é que vocês já estudaram ação rescisória, ela não tem prazo. Até depois do acusado ter cumprido pena, depois do acusado ter morrido, é possível, obviamente que no caso que ele morreu por seus sucessores, parentes, propor uma revisão criminal. De outro lado, quando a sentença penal for absolutória e transitar em julgado, não há nenhum mecanismo para transformar uma absolvição injusta numa condenação justa. Outros países admitem a chamada revisão criminal pro societate, em favor da sociedade, cujo reverso da medalha seria uma revisão criminal contra o réu. No Brasil, isto não é possível. Por que eu estou fazendo essa explicação? Porque, vejam vocês, imaginem uma sentença condenatória transitada em julgado. O juiz era irmão do promotor. Não há dúvida que essa sentença condenatória é absolutamente nula. Dá para reconhecer? Claro que dá para reconhecer, a qualquer tempo, a qualquer momento, através de revisão criminal. Agora, imaginem vocês uma sentença penal absolutória transitada em julgado. Eu tenho lá uma testemunha presencial que disse que estava no dia, que viu quem era o criminoso, e o criminoso tinha características físicas completamente diferentes do acusado. E aí eu tenho uma segunda testemunha que comprova cabalmente um álibi daquele acusado. Olha, eu estava com o acusado no dia dos fatos, na hora dos fatos, né, a 1000 quilômetros de distância, numa outra cidade, nós estávamos jantando, comemorando, porque teríamos celebrado um grande contrato naquele dia. Então, o juiz fala, bom, tem uma testemunha presencial que diz que foi outra pessoa, tem uma testemunha que estava com o acusado no momento do crime em outro lugar, um álibi cabalmente demonstrado, absolve o acusado, e essa absolvição transita em julgado. Só que amanhã depois eu descubro que essas duas testemunhas foram compradas. O acusado deu dinheiro para essas testemunhas irem lá e mentir em juízo. Eu até vou poder processar essas duas testemunhas pelo crime de falso testemunho. Mas não tem mais como eu reverter esta condenação transitada. Não tem mais como eu reverter esta absolvição transitada em julgado. Né? Vamos imaginar um exemplo pior. O defensor foi lá e comprou o promotor de justiça para ele fazer corpo mole no processo e apresentar uma acusação muito fraquinha. Esses exemplos que eu estou dando, se eles tivessem ocorrido, haverá ou não haverá nulidade nesse processo? Vocês dirão, sim, esse processo será nulo. O processo terminou em absolvição e essa absolvição transitou em julgado. Existe algum mecanismo legal para atacar essas absolvições transitadas em julgado, embora elas sejam resultado de um processo nulo? A resposta é não, não existe nenhum mecanismo. Se não existe nenhum mecanismo, o que acontece? Dizem vários autores, eu diria a maioria da doutrina.
A nulidade deste processo que terminou em absolvição estará sanada pela coisa julgada. Eu concordo com o efeito, não vai dar para alegar, mas não me parece que haja sanatória nenhuma aqui, né? A testemunha que se vendeu não deixará de ser uma testemunha vendida. O promotor que se vendeu não deixará de ser um órgão de acusação vendido. Se essa sentença absolutória for uma sentença sem nenhuma fundamentação, o juiz diz, fulano de tal foi acusado de tal crime. Isto posto, absolvo fulano de tal da acusação que lhe é feita e julgo improcedente a ação penal. Publique-se, registre-se, intime-se. E essa sentença absolutamente nula transitar em julgado, uma sentença absolutória. Posso atacar esta sentença sem fundamentação nenhuma? Não posso mais. Mas isto significaria que aquela nulidade foi sanada, que aquele vício deixou de existir? Não me parece. O ato continua viciado. Só que é uma situação em que aquele vício não tem mais possibilidade de ser reconhecido. Deu para entender minha posição? Alguma dúvida? O efeito prático é o mesmo, mas me parece muito forçado afirmar que, nesse caso, houve convalidação das nulidades. Tá certo? Por último, e para terminarmos, né, como que eu alego as nulidades? Bem, normalmente, num processo penal, eu vou alegar essa nulidade por petição. E principalmente se for aquelas nulidades sanáveis, né? Normalmente eu vou alegar quando eu apresento as minhas alegações finais, que é o último momento antes da sanatória. Posso alegar oralmente? Sem problema algum, desde que respeitado esse prazo. Imaginem vocês que naquele processo o juiz não substitua os debates finais por memoriais e faça alegações orais escritas ao final, faça alegações finais orais ao final do processo. Vou alegar aquelas nulidades oralmente. Tá bom? Normalmente, quando um juiz pratica uma nulidade ao longo do processo, ou pratica ao ver das partes uma nulidade ao longo do processo, você alega isso para o juiz com muita ou pouca expectativa. Acho que aquele juiz não irá reconhecer aquela nulidade. Até porque se ele tivesse o entendimento de que o ato daquela maneira é nula, normalmente ele não o praticaria daquela maneira. Então você aposta suas fichas muito mais nas razões de apelação, né? Isto é, você vai apelar daquela sentença. Obviamente estamos falando agora de nulidades absolutas ou de nulidades relativas que eu tenha alegado até o momento das alegações finais e agora eu vou reiterar nas razões de apelação. Portanto, eu vou arguí-las para o tribunal através de recurso de apelação, né? E o que o tribunal fará se ele acolher esse meu argumento nas razões de apelação? Se eu estiver alegando um erro de procedimento, nós vamos ver isso melhor agora quando formos estudar recurso, ele vai anular o julgamento, vai anular o processo a partir do momento daquele vício e mandar o processo voltar para o primeiro grau para ele ser feito de forma regular, ainda que tivesse uma sentença de mérito. Então, imaginem vocês que o réu foi condenado. A defesa alegou, no momento oportuno, uma nulidade por cerceamento do direito à prova, porque foi indevidamente indeferida uma prova requerida pela defesa. Mas o juiz disse, está tudo certo, a prova era impertinente, fica indeferido. Aí, nas minhas razões de apelação, eu vou dizer, olha, houve uma nulidade que me prejudicou, porque deixou-se de produzir uma prova requerida pela defesa, que era fundamental para a defesa. Lá na primeira audiência, eu requeria a realização de tal prova. Se eu alego isso de novo para o tribunal, claro que eu, no mérito, eu vou dizer, e o réu deve ser absolvido por isso, por aquilo ou por aquele outro. Mas se o tribunal entender que não dá para absolver o réu no mérito, ele vai analisar essa questão do cerceamento do direito à prova.
Se ele entender que houve cerceamento de direito à prova, o que ele vai fazer? Ele não pode absolver aquele acusado, porque não tem prova ainda para absolver. Ele dá provimento à apelação, anula o processo e manda o processo ao primeiro grau para que esta prova que foi indeferida acabe sendo produzida. Tudo bem até aqui? Muitas vezes, contudo, eu estou num processo penal, ainda antes do trânsito em julgado, mas eu tenho uma nulidade que me prejudica. Eu posso até tê-la alegado para o juiz imediatamente, vamos imaginar que eu adoto a estratégia que eu disse para vocês. Se o ato está me prejudicando, eu não fico esperando muito tempo passar para ver reconhecida a nulidade, porque eu sei que praticamente a chance diminui a cada momento, e eu já alego aquela nulidade imediatamente. Mas o juiz vai lá e fala, não, defensor, não tem nulidade nenhuma aqui. O que eu fiz está certo por tal razão. Se ele me disser isso, e eu discordar do juiz, o que eu vou falar? Preciso ir para o tribunal. Se eu preciso ir para o tribunal, no processo penal, salvo algumas poucas hipóteses previstas no artigo 581, que trata do recurso em sentido estrito, fora destas hipóteses, não há um recurso a ser manejado ao longo do processo em primeiro grau. E eu não quero esperar sair a sentença para eu só poder apelar ao final. O que a defesa faz nesse caso? Ela impetra um habeas corpus. Vocês dirão, poxa, professor, mas habeas corpus não é para proteger a liberdade de locomoção? Você não está atacando exatamente uma violação à liberdade de locomoção. Você está atacando uma violação ao direito à liberdade das comunicações telefônicas, porque você está dizendo que houve uma prova ilícita, que era um grampo telefônico ilegal, ou você está alegando que houve um cerceamento do direito à prova, porque você requereu uma perícia e o juiz indeferiu, e assim por diante. Mas o habeas corpus, nós vamos ver, cabe também quando há ameaça à liberdade de locomoção. E se há uma nulidade ao longo do processo, em primeiro grau, isto poderá fazer com que esse processo acabe em condenação, mas esta condenação seja uma condenação viciada. E, portanto, aí está a lesão à liberdade de locomoção. Então, é possível manejar o habeas corpus antes ou depois do trânsito em julgado, pouco importa, para ver reconhecidas nulidades que ameacem a liberdade de locomoção do acusado. Por outro lado, o Ministério Público, que não poderá se valer, já respondo, João Guilherme, o Ministério Público que não poderá se valer do habeas corpus, poderá manejar o mandado de segurança. Há uma limitação na lei do mandado de segurança que diz que não cabe mandado de segurança, no artigo 5º, para atacar ato judicial contra o qual caiba recurso. Mas nós estamos falando, obviamente, de alguma nulidade que prejudique o Ministério Público por um ato judicial em relação ao qual não caiba mais recurso. Não caiba mais, não haja previsão do cabimento de recurso. Aí o Ministério Público poderá utilizar o mandado de segurança. Tá? Bom, e se já tiver transitado em julgado a sentença penal? A resposta vai ser, aí depende. Se ela é uma sentença penal condenatória, nós podemos utilizar a revisão criminal ainda para atacar esta decisão condenatória transitada em julgado. Já se a decisão for uma decisão absolutória, não será possível usar a revisão criminal. A Júlia me pergunta, professor, eu achava que tinha uma súmula proibindo o uso de mandado de segurança nesses casos. Júlia, realmente há uma súmula que impede a utilização de mandado de segurança. Essa súmula do Supremo Tribunal Federal é uma súmula feita, inclusive, à luz da lei antiga do mandado de segurança, né? E esta súmula diz que não cabe mandado de segurança para atacar ato judicial para o qual a lei preveja recurso.
Portanto, se a lei prevê o recurso, eu tenho que utilizar o recurso cabível. Mas se é um ato judicial para o qual não cabe recurso, é possível utilizar o mandado de segurança. E mais, o próprio Supremo Tribunal Federal, Júlia, que editou essa súmula, depois ele abrandou a sua jurisprudência e disse: não cabe mandado de segurança contra ato judicial que passível de recurso, completou a súmula, embora não formalmente, vírgula, desde que esse recurso tenha efeito suspensivo, isto é, desde que aquele recurso seja apto, né, a afastar o mal que eu estou alegando. E isto hoje, inclusive, é o que passou e está no artigo 5º da nova lei do mandado de segurança. Então, você tem razão. Você imagina que eu tenho uma sentença de mérito e, ao invés de eu apelar, eu queira usar o mandado de segurança. Não vou poder, porque eu tenho um ato jurisdicional contra o qual cabe recurso e com efeito suspensivo. Mas esse exemplo que eu dei de decisões interlocutórias no processo penal para as quais não caiba o recurso sentido estrito, aí não há nenhum óbice para se utilizar o mandado de segurança. Tá bom? João Guilherme pergunta: professor, é possível aplicar a teoria da causa madura no processo penal em alguma situação? João, eu diria que não. Não é possível aplicar a teoria da causa madura, porque isso implicaria, em alguma medida, a supressão do primeiro grau de jurisdição. Nós vamos voltar a falar disso quando formos tratar da teoria dos recursos, mas o duplo grau de jurisdição não significa só o direito de ter a causa examinada em segundo grau pelo tribunal. O duplo grau significa que aquela matéria tem que ser submetida a 2 graus. Examinada em primeiro grau e reexaminada em segundo grau. Né? Toda vez que eu uso a teoria da causa madura, em alguma medida isso implica supressão de primeiro grau. Né? No processo civil, por outros princípios que o inspiram, por uma ideia de economia processual e etc., se admite, né, que se aquela situação está pronta para julgar o mérito e eu deixei de julgar o mérito em primeiro grau, que há uma preferibilidade do julgamento de mérito. Mas no processo penal as coisas se passam um pouquinho diferente, tá bom? Quando falamos de recurso, voltamos a tratar disso, principalmente efeito devolutivo dos recursos. Ok. O Guilherme pergunta: após o trânsito em julgado, como saber se é o caso de interpor habeas corpus ou revisão criminal? Vamos tratar disso depois também na revisão criminal, Guilherme, mas a resposta basicamente é: depende da matéria que eu quero alegar. Né? O habeas corpus, nós vamos ver, é um processo documental. Processos documentais são aqueles que dependem de prova pré-constituída. Então, posso usar o mandado o habeas corpus depois do trânsito em julgado? Posso, naquelas hipóteses que eu consiga demonstrar um vício documentalmente. Imagina você, Guilherme, que eu tenha sido condenado num processo em que o juiz era irmão do promotor de justiça. Eu consigo provar isso documentalmente? Consigo. Eu junto lá a sentença, quem a assinou, eu junto lá alguns atos praticados pelo Ministério Público, a denúncia, as alegações finais, e junto uma certidão de nascimento do juiz e uma certidão de nascimento do promotor. Dá para alegar em habeas corpus? Dá para alegar em habeas corpus. Agora, imagina você que eu sou condenado, a condenação transita em julgado, mas eu preciso produzir uma prova nova que eu descubro que demonstre a minha inocência. Eu preciso, por exemplo, fazer um exame de DNA, ou eu preciso ouvir uma nova testemunha. Nesse caso, não dá para fazer isso em habeas corpus, mas dá para fazer em revisão criminal, porque a revisão criminal tem essa previsão. Então, daí eu vou dar preferência à revisão criminal. Tá bom? Ok. Visto isso, nós terminamos o nosso tema de nulidades e podemos passar agora a começar a tratar da teoria geral dos recursos. Eu também deixei ontem os slides no Moodle, então vamos começar a tratar
do tema recursal. Lembrando que nós vamos dar aqui uma teoria geral dos recursos mais robusta, um pouco mais profunda, né? Não teremos os recursos em espécie, depois vamos estudar habeas corpus e revisão criminal, estes especificamente, e teremos uma matéria optativa no próximo semestre sobre recursos em espécie. Então, vou tentar fazer com vocês uma teoria geral dos recursos mais aprofundada, dando algumas ideias dos recursos em espécie. Por favor, fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, inclusive trazendo dúvida do manejo dos recursos. Vocês já estudaram recurso em espécie em processo civil? Já? Então, tá bom. Então, assim, claro, então é uma optativa, imagino que alguns estejam fazendo. Há, claro, particularidades dos recursos processuais penais, como não poderia deixar de ser, mas se vocês já tiveram teoria geral dos recursos e estão estudando recurso em espécie, dá para fazer um paralelo aí e, portanto, qualquer dúvida, vocês, por favor, perguntem. Tá bom? Eu vou encerrar a gravação agora da parte da aula passada e começar a gravar de novo para nós colocarmos a partir da teoria geral dos recursos.